Olá, amigos e amigas, iniciando a gravação de mais um vídeo que eu peço a você que possa assistir. O tema eu reputo como muito importante mesmo: as obrigações dos pais na educação dos filhos pequenos. Nós temos que, primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade da realização desse trabalho. E eu tenho que agradecer a todos vocês que têm assistido aos meus vídeos, têm se inscrito em meu canal do YouTube. Já chegamos em 5.300 inscritos. Fico muito feliz com isso. E muito feliz por poder levar algumas mensagens práticas que a religião nos ensina e que nós vivenciamos no nosso cotidiano. Como esse, por exemplo, da relação que nós temos que ter com os filhos pequenos. Temos observado, e a própria maturidade nos vem mostrando isso, que muitos pais ainda educam os seus filhos através de ameaças. Não faça isso, não faça aquilo, né? Esses dias mesmo, aqui onde eu moro, né, estava um pai trazendo uma criança muito pequenina ainda, talvez com uns 3 anos de idade, e a criança estava demorando um pouco para acompanhar os passos do pai, e o que nós ouvimos, né, foi aquilo que, lamentavelmente, muitas vezes a gente ouve, né, o passar o medo para o filho, né? Olha, vem logo, porque senão eu vou te abandonar aqui, vou deixar você aqui, né? Isso não é o correto. É triste, é lamentável que essas situações existam ainda. Porque, na realidade, os pais, eles recebem uma missão divina de receber em seu lar filhos, que estão filhos, mas que são filhos de Deus. Mas se estão sob a nossa responsabilidade, nós temos a obrigação de sermos responsáveis por eles, fazermos o melhor que nós podemos e usar a nossa própria maturidade. Porque se nós temos um filho, muitas vezes, a gente sabe que acontece, o que é lamentável, mães muito jovens têm filhos e os pais, e o pai também é muito jovem, então não tem ainda essa maturidade. Mas via de regra a gente vê pessoas aí na faixa de 30, 40 anos de idade com filhos pequenos e os tratam dessa forma também, com ameaças, com medo, impor medo. Então nesse vídeo eu quero recordar que nós pais temos certas obrigações com relação a educação dos filhos pequenos. Por isso, repito mais uma vez, que os pais têm um papel fundamental na educação dos filhos pequenos. E vou oferecer aqui algumas dessas principais obrigações. E elas incluem aquilo que nós já podemos dar, certamente que sim. Não é uma receita, né? Não me interpretem mal, porque cada um é uma individualidade e é responsável por aquilo que ele faz. Mas é bom que nós ouçamos, né, em certas ocasiões da nossa vida, qual o caminho que a gente deve tomar que seja o mais correto. Por isso existem, então, as ajudas, né, que podemos obter em muitos lugares. A internet nos oferece essa ajuda, a religião nos oferece essa ajuda, profissionais oferecem essa ajuda também. Mas vamos a algumas dessas orientações. Diz assim, que é obrigação dos pais proporcionar um ambiente seguro e amoroso, garantir que o filho se sinta amado, protegido e seguro dentro de casa. E não é dizendo, vem logo, senão vou te deixar aí, se você não fizer isso vai acontecer tal coisa com você, que a gente consegue um ambiente seguro e amoroso.
Mais ainda, cabe aos pais fornecer necessidades básicas: alimentação, higiene, saúde e educação. São fundamentais para o desenvolvimento saudável de uma criança. São coisas básicas. Por isso que nós, os adultos, trabalhamos. E deveríamos trabalhar mesmo. Não deveríamos ficar somente esperando ajudas governamentais, que em nosso país acontecem em uma quantidade muito elevada. Muitos são dependentes da ajuda do governo. Isso não é o correto. Nós, como pais, temos que dar o exemplo do trabalho. Trabalhar significa efetivamente fazer algo que seja útil. Eu poderia dizer assim, trabalhar significa sair de casa para ir trabalhar. Hoje você pode trabalhar dentro da sua própria casa. Temos os trabalhos home office, mas é um trabalho que você precisa realizar. E você está dando ao filho o exemplo de trabalho. É necessário que os pais estimulem o desenvolvimento cognitivo e emocional. Como, por exemplo, brincar, ler, conversar, incentivar a curiosidade. Isso ajuda sobremaneira a estimular o crescimento intelectual e emocional do filho. Então, por isso que nós temos que ter tempo para o filho, para brincar com ele, para estimular ele a desenvolver coisas. E hoje, com a internet, é um trabalho a mais que os pais têm. Na minha ocasião, em que eu tive filho pequeno, eu era jovem, relativamente jovem ainda, 25 anos, quando eu recebi essa sagrada missão de ser pai, eu junto com a minha esposa, nós não tínhamos essa parafernália toda digital que existe hoje. Então nós, vamos dizer assim, tínhamos mais tempo para os filhos? Provavelmente tínhamos. Mas de qualquer modo nós tínhamos que brincar com os filhos, ler, conversar, principalmente conversar, e incentivar o filho a ser curioso, querer saber o porquê das coisas. Outra situação importante também e crucial é estabelecer limites e disciplina. É necessário ensinar regras e mostrar consequências. Isso tudo ajuda a desenvolver a responsabilidade e cria autoconfiança na criança. A criança não pode viver sem regras. Tem que ter regras. Tem que ser regras racionais. E tem que mostrar consequências. Não impor medo, mas mostrar as consequências dos atos. Não pode fazer isso porque pode ocorrer determinada coisa. Isso naturalmente vai ajudar a criança a desenvolver a responsabilidade e o próprio autocontrole. Não, isso eu não posso fazer. Eu não posso fazer por isso. Não é simplesmente não posso fazer e pronto. Não, tem que explicar o porquê. Outra coisa fundamental para os pais é ser um modelo positivo. Os pais são os primeiros modelos de comportamento para os filhos. Então é importante demonstrar valores com respeito, honestidade e empatia. Empatia é ser honesto, é ser respeitoso. Então, ao sair com os filhos, que tenhamos um comportamento compatível com uma pessoa educada, uma pessoa cristã, que saiba reconhecer os seus limites e entender que os outros também têm limites. Importantíssimo também nessa nossa conversação é que os pais aprendam a comunicar-se de
forma eficaz. Jesus nos ensinou a necessidade de ouvir. E ouvir não significa simplesmente escutar alguma coisa. Significa ouvir e compreender aquilo que se está ouvindo. Por isso que comunicar-se de forma eficaz é muito importante. Então a gente tem que ouvir atentamente o que o filho está dizendo, falar de forma clara e respeitosa. Isso tudo vai ajudar a fortalecer o vínculo entre pais e filhos. Porque o filho, ele tem que confiar nos pais. Tem que saber que os pais são uma proteção que ele pode contar. Por isso, é necessário que a gente se comunique de forma eficaz. Olha, meu filho, eu estou dizendo isso para você porque você não pode fazer determinadas coisas porque vai gerar determinadas consequências. E você explica. Ou seja, nós somos criaturas inteligentes. Vamos usar a nossa inteligência para ensinar os nossos filhos pequenos a agir com inteligência também. Não podemos, de modo nenhum, deixar de acompanhar o desenvolvimento da criança. É estar atento às necessidades específicas de cada fase do crescimento do filho, desde a saúde física até o progresso escolar. Sim, precisamos acompanhar o progresso escolar. Precisamos observar a saúde física dos filhos. Por isso que é necessário que a gente esteja próximo aos filhos sempre. Essas são apenas algumas das responsabilidades importantes, cruciais que os pais têm com filhos pequenos. Estamos falando de filhos pequenos. Cada criança, ela é única e os pais devem adaptar suas abordagens às necessidades individuais dos seus filhos, de acordo com a idade do filho. Por isso que acho muito importante que nós tenhamos sempre muita atenção com relação às obrigações que os pais têm na educação dos filhos pequenos, porque eles vão crescer e aí nós teremos uma outra situação para que nós mantenhamos então o contato com os filhos. Cada fase exige um tipo de abordagem. Essa abordagem, nesse vídeo, são para os filhos pequenos. Não coloquemos medo neles, coloquemos confiança sempre. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Se você gostou do vídeo, peço que você deixe um like, compartilhe o vídeo, que eu acho importante, e se puder, se inscreva aqui em meu canal do YouTube, que é onde eu tenho postado os meus vídeos. Agradeço muito a sua atenção mais uma vez, desejo que você fique bem, que você fique em paz.